E o São Paulo confirmou a contratação de Felipe Alves, mas tem um novo alvo na Ruel Bustos. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te explicar em detalhes essa história e vai falar também sobre o Palmeiras, como andam as negociações com Bruno Tabata e a inscrição de atletas para a próxima fase da Libertadores da América. Eric Pulgar é o mais novo reforço do Flamengo, já está inclusive no bid, vou dar detalhes. Bora te atualizar sobre as conversas entre Santos e Franco Cristaldo, meio atacante, que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Para completar as últimas do mercado de transferências, Nathan Silva pode mesmo deixar o Galo? E Fábio Gomes, novo camisa 9 do Vasco. Tudo isso e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono do canal do Nicola e convidando você para fazer parte da nossa rede de 1.200.000 inscritos. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora pedir também para assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, deixa like. Todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que sempre prepara para vocês as melhores cotações, sábado e domingo chegando, com jogos de Campeonato Brasileiro de Série A, B, C e D, chance para você deitar e rolar, só escolher bem seu jogo, fazer a aposta com convicção e aproveitar. Sempre lembrando que na 1xBet você tem um bônus de 100% no valor do seu depósito usando o cupom Nicola, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e as primeiras informações são sobre o Palmeiras, que temporariamente abriu mão de contar com Bruno Tabata. A lista de inscritos para a Libertadores se encerra nesse sábado. O Palmeiras poderia esperar até sábado para fechar com Bruno Tabata e inscrevê-lo ao lado de Franco Lopes e Merentiel. Mas o Palmeiras se antecipou e anunciou que o Flaco Lopes será o camisa 18, o Merentiel ficará com a camisa 9 e o Endrick será a nova adição nessa lista de inscritos. Cada time pode inscrever 3 atletas para a fase de quartas de final. O Endrick vai ficar com a camisa 16 que pertencia ao Daverson. Ainda que o Bruno Tabata seja anunciado ou contratado nas próximas horas, vai ter condição de jogo apenas se o Palmeiras chegar à fase de semifinal da Libertadores da América. Eu havia contado na manhã dessa sexta-feira que o Palmeiras não tinha tanta pressa para contratar o Tabata e ele está sendo visto como um atleta contratado para substituir o Scarpa em 2023. É óbvio que chegando antes vai ser utilizado, vai ser peça importante. Para completar sobre o Palmeiras, Verdão que enfrenta o Ceará nesse sábado, jogo que vale a manutenção da vantagem em relação aos seus demais perseguidores no Campeonato Brasileiro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo com Eric Pulgar contratado, anunciado e no bid. O boletim informativo diário de inscrições, o Pulgar desembarcou pela manhã, já passou por exames médicos e já está regularizado. Vai ser uma das novidades do Flamengo também para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Os outros dois já eram conhecidos, o Everton Cebolinha, o Arturo Vidal. O Flamengo ainda buscava volantes, o Wendel e o Wallace eram os alvos anteriores. Você já sabe que o Wendel vai permanecer no Zenit e você sabe que o Wallace encontrou enorme dificuldade para deixar o Udinese. Já as negociações com o Pulgar foram extremamente rápidas, volante da seleção chilena e também que é da Fiorentina, mas estava atuando no futebol turco. O Flamengo vai desembolsar cerca de 2,5 milhões de dólares para fechar com o atleta em definitivo. O Pulgar vestirá a camisa 5, que era até outro dia de William Arão. Seguindo com o giro de notícias, te contar a respeito de atualizações entre Santos e Franco Cristaldo, meio atacante de 25 anos de idade que está deitando e rolando no futebol argentino com a camisa do Huracan. Você soube primeiro na manhã dessa quinta-feira que o Santos tinha expectativa de acordo com o clube. Rolou uma reunião horas mais tarde e até os dirigentes do Huracan já dão o negócio como muito provável. A contratação vai girar na casa dos 3,5 milhões de dólares, 18 milhões de reais, até no máximo 4 milhões de dólares, pouco mais de 20 milhões de reais. Os únicos detalhes que ainda estão sendo acertados dizem respeito à forma de pagamento. O Santos que também já tem conversas avançadas com o Tigre da Argentina pelo lateral esquerdo, lateral direito, Lucas Blondel. Então Blondel e o Cristaldo são os mais prováveis reforços do Santos. Esse último, o Cristaldo, 25 anos de idade, jogador formado na base do Boca Juniors, extremamente talentoso. Se de fato for contratado, baita golaço dos dirigentes do Peixe. Informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Bora falar agora a respeito do Vasco, que anunciou a contratação de Fábio Gomes, centroavante que estava no Atlético Mineiro. Essa nem é uma novidade, eu queria dar detalhes a respeito do acordo. Empréstimo até dezembro sem custos. O Vasco só se responsabiliza por 100% dos salários do jogador. Fábio Gomes havia chegado ao Galo ao custo de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos.
Se o Vasco, no final da atual temporada, quiser contar com o atleta em definitivo, não vai pagar US$ 1 milhão, mas US$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. Também está previsto em contrato a possibilidade da aquisição de 100% dos vencimentos, aí o valor é de US$ 3 milhões. Os outros 50% pertencem ao Oeste, time do interior de São Paulo, tem jogado em Barueri, foi o responsável por revelar o centroavante. Só para arrematar, é importante contar que o Fábio Gomes perdeu espaço antes mesmo da chegada do Allan Kardec. Ele havia sido contratado para substituir o Diego Costa, não teve muitas oportunidades, o Allan Kardec foi contratado na metade do ano e aí o Fábio Gomes acabou se tornando a terceira opção para o setor, com o Hulk como titular, o Allan Kardec sendo utilizado com mais frequência. Já no Vasco vai ser bastante útil, especialmente porque o Vasco tem demonstrado um bom poder defensivo desde o início da Série B, mas sofre pra caramba para fazer gols. Bora falar a respeito de Nathan Silva, zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro e, de acordo com a jornalista Natália Freitas, da Rede Sagres, pode se transferir para o futebol europeu. As tratativas estariam rolando e interessariam também ao Atlético Goianiense, que é dono de 10% do valor de uma venda futura. O que eu fiz? Chequei essa informação com o dirigente do Galo para saber se existe de fato alguma possibilidade de o Nathan deixar o clube. A resposta foi a seguinte, abre aspas: gostaríamos de ter tido alguma proposta, mas zero oferta até esse momento, fecha aspas. Por que esse dirigente do Atlético diz que gostaria? Porque, embora o Nathan tenha vivido uma ótima fase com a camisa do Galo, nesse momento é reserva. Ele perdeu espaço para o Igor Rabelo, que tem formado a dupla de zaga titular com o Júnior Alonso. E diante da possibilidade de fazer uma grana, certamente seria algo bem-vindo, mas não deve rolar por agora. Nathan Silva, que tem 25 anos de idade e tem deixado boa impressão, exceto por esse período mais recente, desde a chegada do Cuca. Quero falar, para falar a verdade, foi antes, né? Ele perde a posição antes da chegada do Cuca e o Cuca só valida a antiga dupla de zaga. Bora falar agora sobre o São Paulo. Nahuel Bustos e Felipe Alves. Fui o primeiro a cravar para vocês que o goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves, estava contratado, 34 anos de idade, pertence ao Fortaleza, mas estava emprestado ao Juventude. São Paulo se acertou com o Fortaleza e vai desembolsar US$ 200 mil ou R$ 1 milhão pelo empréstimo de 1 ano e meio. O vínculo atual de empréstimo só vai terminar em dezembro do ano que vem. Atleta de 34 anos que conta com a confiança do técnico Rogério Ceni, eles trabalharam juntos no Fortaleza. O Felipe estava emprestado ao Juventude, onde era reserva. Só 3 partidas na temporada. O curioso é que das 3 partidas, 2 foram na Copa do Brasil, o que vai impedi-lo de defender o São Paulo na competição de mata-mata do futebol brasileiro. Ele está habilitado para jogar o Brasileirão da Série A e também a Sul-Americana. Curiosidade antes de falarmos sobre Nahuel Bustos. São Paulo fez várias tentativas de goleiro. Conversou com o John, Rafael Cabral, Diego Alves, Danilo Fernandes e Kozlinski. Todos esses nomes confirmados por gente importante do São Paulo. Não houve avanço em nenhuma das tratativas e o plano FGH acabou se tornando Felipe Alves. Já está contratado, anunciado e registrado. Estará à disposição na Sul-Americana na semana que vem, confronto contra o Ceará. Bora falar sobre Nahuel Bustos. O atacante de lado de campo, sonhado pelo São Paulo há bastante tempo. Outro que você soube primeiro aqui no canal do Nicola, contei para você há semanas que Nahuel Bustos era um nome que interessava. Faz tempo que as conversas existem, a relação entre o Grupo City e o São Paulo tem melhorado bastante, tem avançado, tem garantido progressos, pequenos, lentos, mas graduais. E existe otimismo hoje de que o Nahuel Bustos possa ser contratado. Eu estava conversando com uma fonte minha no São Paulo e perguntei se depois do Felipe Alves, o próximo reforço seria o zagueiro. E a pessoa disse que antes do zagueiro deve haver a contratação do Nahuel Bustos. As conversas estão quentes, as conversas estão em andamento. Nahuel Bustos, que também interessa ao Internacional e não vai ficar no Girona. Esse atleta surgiu na base do Talleres, da Argentina, chegou a jogar no futebol mexicano e nesse momento defendia o Girona. Jogou as 2 últimas temporadas no futebol espanhol. Ele pertence ao Grupo City, ao Manchester City. E nesse momento estão decidindo o que vão fazer com o Nahuel Bustos. Há uma possibilidade relativamente boa de um acordo com o São Paulo. Seria o atacante de lado de campo que o tricolor busca há bastante tempo, bem mais importante, por exemplo, do que o Marcos Guilherme, recentemente contratado. Quero fechar o vídeo para falar sobre Pedro Raul, atacante, 25 anos de idade, que surgiu no futebol nacional com a camisa do Botafogo, mas que vive a melhor fase da carreira pelo Goiás. Contrato de empréstimo, ele está vinculado a um time japonês e eu queria destacar o bom preço dele. Atleta que já tem 10 gols no Campeonato Brasileiro, é o vice-artilheiro, é também quem mais tem
gols ou participações decisivas em gols, nos momentos decisivos. Esse levantamento foi feito pelo GE. 25 anos de idade, ele mesmo admite que vive uma fase mais madura, mais tranquila, dentro e fora de campo, tem participado e demonstrado efetividade muito grande na hora da finalização. Até por isso, contratá-lo seria algo bastante bacana para aquele que conseguisse avançar. Recentemente o Nagoya Grampus do Japão ofereceu 2,5 milhões de dólares para contratá-lo. O Goiás ficou muito preocupado porque só teria direito a 10% do valor da taxa de vitrine. Mas o Pedro Raul respondeu não a essa oferta. Ele entende que vai ser importante se consolidar no futebol brasileiro durante esse período de empréstimo até dezembro. E aí sim, para 2023 vai estar aberto a propostas, vai dar preferência ao futebol brasileiro. Olha aí, seu time que está buscando centroavante? Acho que trata-se de uma boa sacada. E você usa o espaço para comentários para dizer o que pensa a respeito, beleza? Também queria pedir, para se você curtiu o vídeo, para deixar like e se inscrever no nosso canal de cortes. Vou deixar a inscrição ou o link para a inscrição do canal de cortes na descrição. Fechou? Abraço, tchau!